Bem-vindos a mais uma live aí do Aproxima Mercado. Meu nome é Samuel Carvalho, eu sou responsável aqui por atender o segmento de mercados de proximidade na Lynx. E hoje a gente vai bater um papo sobre um tema super importante para os nossos clientes, enfim, para o comerciante em geral, que é a venda através dos marketplaces, né? A venda através dos aplicativos. Vamos debater aí pontos favoráveis, preocupações que quem quer entrar nesse mundo deve ter. Tanto quem já tem um comércio físico, um comércio tradicional, quanto quem quer operar 100% no modelo online. E para isso nós vamos receber aqui o Rodrigo Melo. Rodrigo Melo, ele é diretor de expansão da Delivery Much. Eu vou deixá-lo explicar um pouquinho melhor o que é a Delivery Much, mas basicamente a Delivery Much é um dos players de marketplaces de bastante relevância no Brasil, que tem uma característica de ser muito forte em cidades, não só nas cidades grandes, mas também em cidades menores. A Delivery Much tem uma participação bem importante. Rodrigo, bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o convite para participar desse bate-papo conosco aqui. Ótimo. Muito obrigado, Samuel, pela apresentação, pelo convite. Acho que a gente tem uma sinergia muito grande aí entre as empresas, né? Entre a Lynx e a Delivery Much. E estamos aqui hoje para conversar um pouco mais sobre esse mercado dos marketplaces como alternativa de canal de venda para esse mercado de proximidade, né? Para essas empresas de varejo, no geral. Eu tenho na minha vida profissional, aí no meu história de carreira, além de quase 6 anos no projeto da Delivery Much, nós somos uma empresa que hoje atingiu 10 anos de idade, aí, né? ainda numa fase inicial, mas é muito da realidade dos marketplaces, né? Estão mais ou menos no mercado em torno desse período, assim como os grandes marketplaces. Nós também entramos há mais ou menos 10 anos atrás e atuamos prioritariamente em cidades do interior, né? Hoje estamos aí em cerca de 300 cidades, temos uma presença muito representativa em grande parte destas. Temos outras operações também em cidades de médio porte, mas prioritariamente em cidades abaixo de 200 mil habitantes, é onde a gente tem a maior carga e atuação, né? Eu acho que essa é uma grande questão que a gente tem de realidade nos marketplaces, que a gente tem bons players atuando nos diferentes mercados. E acho que isso é uma maneira também que o empreendedor tem que fazer a análise e olhar para a sua realidade, a sua cidade, e ver quem vai ter mais condições de atendê-lo com uma melhor qualidade de atendimento e para agregar realmente valor aí, não só por estar num canal que é moderno, que faz parte hoje em dia do processo de venda, que é um canal digital, mas também para conseguir agregar valor realmente à sua operação e não ter só mais uma lojinha aberta, né? E nesse caso, uma loja virtual, que a gente sabe que qualquer nova frente gera trabalho, né? E dentro da minha experiência profissional, eu tenho também uns 10 anos de carreira no Sebrae, então fiz muito movimento de empatia aí, de trabalho de consultoria e análise de evolução, de ampliação de vendas e novos mercados para empreendedores do varejo, no geral, de micro e pequena empresa, né? Que são grandes empreendedores, mas com negócios, às vezes, de menor porte. E, consequentemente, vivenciei algumas das dores dos empreendedores e, hoje em dia, levo esses conceitos para dentro da Delivery Much, né? Tanto é que nossa missão é muito relacionada a gente fazer com que os nossos empreendedores tenham uma visibilidade no mercado de delivery online e desenvolvê-los em conjunto com o nosso negócio. Que legal, Rodrigo. Pô, bacana aí. Acho que vai ser super rico aproveitar a sua experiência, aproveitar o trabalho que a Delivery Much vem fazendo junto aos comerciantes aí no Brasil. Enfim, tem uma série de perguntas aqui. Antes de eu fazer a primeira pergunta, queria lembrar a toda a audiência aí que a gente está aberto a perguntas, então fique à vontade para mandar suas dúvidas aí pelo chat. E depois também a gente vai disponibilizar a gravação desse bate-papo, tá bom? Então fiquem à vontade aí para durante aí a live irem fazendo as perguntas, na medida do possível a gente vai respondendo. Minha primeira pergunta, Rodrigo, o que é um marketplace? De onde surgiu isso, né? Esse conceito, e por que você acha que tem... Como que está a adoção disso, né? Acho que na pandemia a gente ouviu falar que aumentou muito a venda, né? Então, eu queria que você começasse pelo básico, aí explicando um pouquinho de conceito, né? O que é, e aí depois até por que faz sentido empresas como vocês existirem, né? Legal.
Esse conceito é um conceito que viabiliza a venda online, né, para empresas que teriam dificuldade, às vezes, de operar de maneira isolada, né, de ter o seu próprio canal online, seja o modelo inicial aí da internet, que vinha através do e-commerce por, principalmente, sites, né, ou depois, na sequência, com a entrada dos aplicativos. Mas a gente sabe que manter um canal próprio, isolado, ele passa por dois grandes problemas, né? Um deles é o custo de entrada, né? Para viabilizar ter um canal específico e que nos marketplaces não tem. Viabiliza-se isso com a entrada de diversas empresas num mesmo canal. E o outro é um grande problema, que é a manutenção, né? Então, a gente tem uma realidade que, às vezes, a gente tem um sonho de que, eu tenho meu canal próprio, consequentemente eu não tenho um custo, né, em relação a pagar uma taxa sobre o que eu vendo apenas, que é a realidade dos marketplaces, mas por outro lado eu tenho um custo de manutenção, por outro lado eu tenho uma dificuldade também de agregar um volume de clientes que não são aqueles meus clientes já recorrentes da minha loja, né? Então os marketplaces vêm muito com esse conceito de levar diversas lojas, né, sejam elas do mercado de proximidade, aí, como mini mercados, farmácias, padarias, lojas de conveniência, né, ou até mesmo uma grande ênfase aí no mercado, e começou com um grande movimento em relação ao mercado de food no geral, né, lancherias, pizzarias, sushi, hamburgueria, e, consequentemente, como tem uma massa recorrente de usuários destes segmentos, eles acabam levando novos compradores para dentro dessas lojas, né? Então, estar no marketplace é estar numa vitrine onde agrega novos compradores, onde agrega um novo volume de venda, onde se realmente abre um canal extra e, consequentemente, também tem um marketplace junto da gente, ajudando a acrescentar um volume de divulgação, né? Os marketplaces hoje, no geral, fazem um grande volume de mídia online, de mídia tradicional, e, consequentemente, eles geram uma perspectiva de dar uma nova vitrine para as lojas, né? E a É gente sabe que quase como se fosse um shopping, né? É um lugar lá onde tem exatamente, os lojistas e os clientes, né, interagindo. exatamente, é um shopping virtual, né? Esse é o melhor conceito para a gente dizer, e nesta realidade do shopping virtual, a gente entrega a visibilidade para a loja. Muitas vezes a gente sabe que dentro da nossa plataforma, a visibilidade para a loja, às vezes, é a oportunidade de um cliente nosso conhecer uma loja e não necessariamente efetuar a compra naquele momento, né? Mas serve também como uma vitrine virtual para que essa loja seja vista e, consequentemente, a oportunidade de localizar o endereço, de ver se isso fica no raio mais próximo da casa dele, né? E aí avaliar o custo que normalmente a gente faz custos atrativos de entrega, né, para que a pessoa possa receber em casa. Mas às vezes essa pessoa também conhece uma nova loja ali e se dá conta de algum mercado de vizinhança que ela não sabia através da divulgação pela nossa plataforma, né? Então realmente é um jogo ganha-ganha que está baseado na venda e na participação pelo volume de venda, né? Então um percentual sobre o volume de venda. Ele tem uma característica muito grande de não onerar a loja em si, né, e gerar realmente uma qualidade de atendimento e acesso a um canal que até então essa loja, a princípio, não tinha, né, ou ficaria muito mais difícil fazer sozinho, né. A gente tem uma máxima aí que é tudo que é difícil para o lojista fazer sozinho, né, e que a gente consiga agregar valor para ele, né, e não só gerar retorno para nós como empresa. Se fizer sentido, a gente tem que proporcionar, né? Então, acho que é essa a oportunidade que a gente tem com o nosso marketplace aí, assim como os demais marketplaces que estão hoje no mercado, e alguns a gente vai citar aqui como colegas de segmento aí, né, que estão atendendo também grandes cidades, e algumas cidades que a gente está presente também acabam sendo alternativa para atendimento dos nossos empreendedores. Quando a gente fala de marketplace, né, a gente conhece aí vocês da Delivery Much, tem o pessoal do iFood, Rappi, Uber Eats. São esses que despontam? Tem alguma diferença de posicionamento entre eles? Faz sentido eu estar em uma plataforma, não estar em outra? A gente normalmente tem uma característica de ter, em algumas cidades, o líder de mercado, né? E entre os marketplaces também tem isso, né? Às vezes, eu estar ou no líder de mercado e mais algum outro player que tenha relevância dentro da cidade
isso é melhor, né? Eu consigo basicamente até administrar aí mais de um player de maneira, até mesmo com a possibilidade de algumas integrações aí, né? A nossa Delivery Much Links, eu sei que está em andamento, né? Mas a integração que existe entre os marketplaces e o RP da Links, eles possibilitam esse olhar de eu ter mais de um marketplace sem agregar um volume grande de trabalho, né? E que eu consiga gerenciar bem essas lojas, porque não adianta eu estar em mais de uma loja e eu não cuidar bem do meu estoque, não cuidar bem dos pedidos que eu recebo, não cuidar bem da velocidade da entrega que eu proporciono, né? Mas normalmente a gente diz que tem que fazer um estudo de mercado, olhar qual player está melhor posicionado, aproveitar também as entradas dos novos players nesses mercados, porque a gente sabe que ainda hoje os marketplaces do mercado de delivery no geral representam uma pequena fatia comparado ao volume de delivery no total, né? Então a gente ainda tem um processo de crescimento muito grande para acontecer no mercado de delivery online e, consequentemente, um novo entrante às vezes traz uma proposta inovadora, traz uma proximidade maior, traz um objetivo de levar um relacionamento diferenciado, né, uma qualidade de atendimento diferenciada. E aí eu acho que entra um pouco nessa resposta do que tu perguntou. Quais são os diferenciais? Eles vão muito nessa premissa, né? Tem um atendimento local? Como é que é esse atendimento? Como é que eu acesso esse atendimento? Como é que eu tenho acesso e facilidade para fazer as minhas promoções? Como é que eu dou destaque na minha loja? Como é que eu agrego valor em relação a levar conhecimento e comparativo com os demais players do mesmo segmento, mesmo sem eu saber exatamente o que meu concorrente vende, mas eu posso trocar informações com algum player que está mais disposto a estar mais próximo do empreendedor, né? E esse é muito do diferencial da Delivery Much, estar próximo do empreendedor, levar uma qualidade de atendimento e agilidade para dar visibilidade, né? E acredito que dentro dessa premissa, principalmente aí tem players muito posicionados em atender somente capitais, né? E a gente sabe que o público do interior, no geral, ele conhece, sabe que as tecnologias existem e tem sede por acessar, né? E aí tem um mercado aí com renda muito forte também fora das grandes capitais e que a gente trata com qualidade de atendimento e isso dá diferencial, né? Essa é uma característica aí de vocês da Delivery Much, né? Estar presente em cidades menores. Eu tenho um irmão que mora em Vilhena, Rondônia, o André. E ele comentou comigo que lá acho que não tem iFood. Em compensação, ele vê na cidade inteira motoboy com a mochilinha escrito Delivery Much. Foi uma estratégia pensada ou foi naturalmente que vocês acabaram indo para essas cidades menores, como, por exemplo, Vilhena, que é uma cidade que fica em Rondônia, né? Milhares e milhares de quilômetros aqui dos grandes centros. Exatamente. Foi uma estratégia pensada, sim. A nossa empresa ela nasceu no interior, né? Para o interior, prioritariamente, né? E então a gente nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na incubadora. Começou num projeto, a primeira cidade representativa foi Santa Maria. Vilhena hoje é uma das cidades que a gente tem uma operação realmente muito grande, muito forte, uma cidade de menos de 100 mil habitantes, mas que tem um volume de restaurantes, um volume de lojas também de outros segmentos, como mercado de proximidade, aí, bem representativo, que a gente consegue agregar lá com o nosso empreendedor local, porque a gente cresceu por um modelo de franquias, né? Então a gente tem um empreendedor local lá que é o nosso franqueado, que atende os empreendedores locais, que fala o sotaque da região, que tem um time local que realmente leva essa energia local e esse olhar de diferencial, né? Então isso nos possibilitou ir buscando empreendedores localmente para fazer esse crescimento junto com a gente, né? E esses empreendedores conheciam lá os empreendedores locais e foram identificando que às vezes não era o grande mercado da cidade, mas sim aquele mercado do bairro que estava bem posicionado, que era o mercado que deveria estar na nossa plataforma. E aí, em decorrência disso, a gente vem com os efeitos naturais disso, né? Quanto mais boas ofertas, mais usuários e vem criando um círculo virtuoso aí, né? Os empreendedores ganhando, a gente ganhando em conjunto, o nosso empreendedor local franqueado ganhando também. E a gente tem feito o nosso processo de expansão muito baseado nesse modelo de franquia, ainda abrindo outras praças, hoje em dia muito focado em praças aí abaixo de 100 mil habitantes, ainda tem muito município no Brasil com oportunidade em relação a isso, né? Mas a gente também eventualmente vai para algumas praças maiores, mas fazendo
outras estratégias de entrada, né? E aí buscando parceiros, fazendo isso através de alguns apoios em grandes redes aí que já estão estabelecidas nesses locais também. Essas cidades pequenas têm estrutura porque vocês dependem de motoboy, né? E vocês dependem de pessoas para comprar e de lojistas para vender. Vocês conseguem montar esse ecossistema aí que junta todos esses caras? É um grande desafio, né, Samuel? O primeiro deles é quebrar alguns paradigmas, né? No sentido que a gente tem a oportunidade da gente realmente olhar para cada uma dessas cidades, entender o momento, o estágio da cidade, né? E aí, hoje em dia, a gente não precisa mais explicar muito o que é um marketplace, independente do porte da cidade, todo mundo já entende, né? Já tem players de caráter nacional que levam isso como um diferencial, como tu bem colocaste. A pandemia acelerou esse processo e nem todas as cidades a gente tem os nossos entregadores. Em algumas delas a gente utiliza os entregadores que já faziam entrega local para os empreendedores, né? Então a gente não precisa montar todo o ecossistema. Dependendo do porte da cidade, faz mais sentido até já utilizar os entregadores que já faziam entregas, né? Porque as lojas, de maneira geral, elas já têm os seus canais de delivery, né? Mas não através do delivery online, às vezes através de e-mail tradicional, né? O telefone, um outro canal específico. Às vezes o próprio mercado de vizinhança, a pessoa passa no local e pede para entregar depois e já tem uma solução para entregar. Mas mesmo assim não tem a organização do marketplace, não tem a possibilidade de alavancagem que o marketplace permite, e a gente consegue daí agregar essa união dos esforços entre concentrar os empreendedores, às vezes fazer diálogo com novos entregadores, trazer os novos entregadores também, e, consequentemente, ter um volume grande de usuários consumindo dessas lojas, né, localmente. Uhum. Cara, um questionamento que eu mais escuto, assim, e aí, até dando um salto aqui, mas queria ouvir a sua opinião sobre a principal objeção em relação ao marketplace, que é as taxas. Então, eu conheço muita gente que não vende no iFood, que não vende nos outros marketplaces, porque acha um absurdo. Tem gente que paga até 30%, né, de comissão, e aí o comerciante fala, cara, eu estou trabalhando pro marketplace. Não faz sentido. Até que ponto essa objeção ela é real, ou até que ponto ela é uma percepção, enfim, porque 30% é bastante, principalmente, mesmo quando a gente olha no setor de alimentação, já é pesado, e quando a gente olha no segmento de mercado, é mais pesado ainda, né? Como que vocês lidam com isso? Perfeito. Hoje, a Delivery Much, especificamente, a nossa taxa média, ela varia entre 12% a 15%. Né? Primeiro que a gente não pratica uma taxa tão alta assim como tu narrou. Né? O segundo fator é que, para nós, ele é muito relevante, que a gente faz um cálculo sempre da taxa efetiva. Né? Uma coisa é a gente cobrar em torno de 15%, né? E outra é a gente calcular aí em cima disso quantos cupons a gente gerou para os nossos usuários, quantos cupons foram na loja especificamente, né? E quantas promoções a gente fez em conjunto alavancando vendas, quanto a gente alavancou de divulgação para a marca daquela loja, né? Quanto a gente conseguiu gerar de movimento aquela loja e conseguir a gente relativizar um pouco essa taxa, né? Porque na prática, se a gente colocar ali, dependendo do volume de venda, entregando lá meia dúzia de cupons de R$5, já vai grande parte desse comissionamento do marketplace. Né? Então, e que acaba gerando uma alavancagem em venda. Às vezes um cliente que compraria R$50, R$100, acaba comprando mais porque ganhou um estímulo de um cupom, ou que até não compraria, né, da loja do bairro, mas compraria num grande supermercado, ele compra da loja do bairro por ter esse estímulo. Né? Então, acho que esse é um ponto da gente entender e contornar um pouco dessa objeção que ela existe, né? E compartilhar resultado do negócio, né? Apesar de ser só sobre o resultado, só sobre o volume que agrega em venda, e em muitos casos, principalmente, não ter uma migração de canal, né? É uma venda nova. O empreendedor, no geral, ele quer pagar o mínimo possível, né? Mas, por outro lado, manter uma estrutura, manter uma organização sem ter um custo fixo, manter um sistema que organiza os dados, manter, se a gente colocar aí, né, quanto custa, às vezes, a gente não para pensar, né, mas botar alguém lá
atendendo o telefone ou atendendo os pedidos que chegam pelo WhatsApp e organizando as informações, separando os pedidos e entregando, né? E com o Marketplace, muitas coisas dessas se resolvem, né? Ou pelo menos elas ficam bem encaminhadas. Então, acho que tem um valor agregado em serviço muito grande e que essa objeção da taxa ela acaba sendo muito pequena. Tanto é que hoje o nosso maior desafio ele está sempre associado a uma entrada no novo mercado, a gente acostumar os usuários da cidade a comprarem do nosso canal. Mas a entrada de estabelecimentos comerciais, de lojas, seja de qual segmento for, não existe uma resistência, porque se percebe a agregação de valor, se percebe o que se agrega em qualidade de atendimento e se percebe o que se agrega em venda, né? Então, acho que esse é um grande diferencial dos marketplaces no geral e nosso também, por estar cuidando constantemente desse relacionamento com a loja, né? Uhum. E até o que eu ouço aqui é muita gente falando o seguinte, tá, se for para vender pelo Marketplace, então eu vou cobrar mais. Então vamos supor, o iFood me cobra 20% de taxa, que tem a questão da entrega, né? No caso do iFood, eles cobram um valor com entrega, outro valor sem a entrega própria. No caso de vocês, acho que seria legal conhecer também, se vocês cobram essa diferença. Mas aí o que tem muito comerciante que fala é o seguinte, beleza, eu vou estar no Marketplace, mas aí eu vou colocar essa taxa a mais, né? Como um sobrepreço no meu produto. Então, cobro 20 na loja, no Marketplace eu vou cobrar 25 para compensar. Faz sentido esse tipo de pensamento? A gente tenta evitar ele, Samuel. É um pensamento muito simplista, né? Porque, na realidade, se eu tô fazendo um novo canal e se eu quero agregar mais volume de venda, o ideal é que eu entenda que este canal eu não tenho alguns custos que eu tenho no canal físico, né? Então, eu consigo agregar um volume maior de venda tendo o mesmo custo de aluguel, tendo o mesmo custo que eu já tenho estabelecido para o meu markup da loja, né? Então, quando eu agrego esse percentual, óbvio que dependendo do volume do percentual, eu tenho que repassar alguma coisa, mas o ideal é que eu não repasse, porque de alguma maneira vão existir outros players que não vão repassar e eu vou estar sendo visto de maneira comparativa mais rápida, né? Diferente da loja, que o empreendedor vai lá e olha os meus valores, os meus preços, na mudança de tela dentro do aplicativo é muito rápido de abrir a loja A e a loja B e comparar o valor do produto, né? E aí, às vezes, eu posso estar perdendo uma venda, perdendo um volume que eu agregaria e podendo ganhar na margem que eu já tenho em alguns segmentos específicos, né? Em algumas categorias específicas. A gente sabe que nem toda categoria ela gera uma margem de contribuição legal dentro do mercado de proximidade, mas em algumas categorias em específico a gente tem margem e consegue agregar essa margem, fazendo com que no custo médio pague essa taxa, né, e gere um volume de venda maior, né? Acho que o foco ele tem que ser na agregação no serviço, na agregação de valor e no aumento do volume total transacionado, né? Não adianta eu só abrir o canal e ao mesmo tempo que eu abro o canal, eu querer que ele me gere retorno, mas eu fazendo uma série de ações que tem uma tendência a vender menos, né? Aumentar preço é uma tendência a vender menos, né? Então, até a gente recomenda ao contrário, né? Como é que agrega isso de outra forma, criando combos, entendendo quais são os produtos que mais vendem, fazendo os preços dos produtos que mais vendem, que são de primeira necessidade, não agregando sobrepreço nestes, né? E vendo os outros, que são alguns agregados que podem gerar uma margem maior e agregar um valor maior, quem sabe nestes, né? Mas minimizar ao máximo isso, porque senão eu estou gerando uma concorrência contra mim mesmo, né? Porque se algum player se posicionar de uma maneira que não faça isso, né? Eu vou perder o volume de venda da minha loja, né? E o online afeta o físico e vice-versa? Tipo, eu estar presente no Delivery Much faz com que o comportamento do cliente que vai na minha loja mude? Ou as duas andam bem independentes, as duas operações? A gente tem uma massa de clientes, né, que às vezes pode conhecer o empreendimento físico pelo online, né? Assim como tem outros que conhecem o canal online na própria loja através da divulgação do PDV, da possibilidade da compra do canal online, né? O que a gente percebe é que acaba tendo uma tendência a agregar um volume maior de compra, né? Então, lembrando, né, que o nosso concorrente, ele muitas vezes não está no nosso porte da empresa, não está no nosso bairro, mas ele está em alternativas de compra, né? Hoje em dia,
olhando para outros marketplaces aí que não trabalham somente no mercado local, mas que trabalham na interação entre regiões, entre estados, às vezes até entre países, né? Tem algum item que eu vendo na minha loja que às vezes eu consigo comprar de um marketplace que está estabelecido numa grande cidade e se eu não aproveitar melhor o meu mercado local, eu tenho que entender que a minha concorrência não está localmente, ela vem muitas vezes de fora, né? Então, a grande questão é essa, é fazer uma análise do seu mercado, entender quais são os produtos que eu devo levar para o mercado online, né? Não faz sentido eu levar todos os produtos que eu tenho na minha loja física. Eu tenho alguns estudos, né? E cada cidade tem uma realidade de consumo, apesar dos principais produtos que circulam eles serem praticamente os mesmos, né? Principalmente para lojas de conveniência e mini mercado. A gente já tem uma noção do que mais vende. Aliás, Né? aliás, é até legal, né? Quem está interessado em entrar no marketplace, pegar algumas dicas aí de. Você já tinha falado de categoria, né? O que vende, cara? Eu vou abrir meu mercado, eu vou pegar o meu mercadinho aí que está no bairro, de repente a farmácia. Assim, até uma dúvida, serve para qualquer perfil de estabelecimento. E o que vende? O que não deve faltar? Como que eu monto essa estratégia de categoria? De quais produtos eu coloco no marketplace? Legal. Prioritariamente hoje nós estamos atendendo o mercado de food e mercado de conveniência, né? De mini mercados, mercados de pequeno porte. Né? A gente tem alguns exemplos de algumas farmácias, mas a maior parte está nesses que eu citei anteriormente. Dentro desses mercados, né? A gente vai desde o mercado de food ali com os top vendas que estão muito relacionados aos produtos tradicionais, aqueles que eu brinco, né, que alimentam a família, né, de uma pizza, um hambúrguer, né, e coisas mais relacionadas a lanches, assim, e isso a gente sabe que algumas lojas de conveniência também têm a oportunidade de vender, né, e entregar esses produtos, sejam eles congelados ou eles prontos, né. E também, aí, olhando específico para os mercados de pequeno porte, a gente tem um consumo muito grande de produtos de primeira necessidade, assim, né? E aí o pãozinho, o leite, os frios, né? O requeijão, a manteiga, né? Coisas que formam aí a característica de quebrar aquele galho mais rápido, né? Menos característica digamos, daquela compra grande do mês, mas mais aquela compra de primeira necessidade e emergência, né? E aí vai também alguns produtos de limpeza e higiene pessoal vão agregando a essa característica e formando aí o mix do que mais roda, né? Então, eventualmente a gente tem, dependendo da região, né, a personalização dos kits, né? Eu estou aqui tomando chimarrão, tem regiões que kit chimarrão vende, né? Tem outras que kit churrasco vende bastante, né? E assim como especificamente, às vezes, um kit quebra-galho limpeza ou lanche também vende muito, né? Então, olhar dos diferentes hábitos de consumo, né? Nos diferentes horários, aí. Então, café da manhã, lanche da tarde, o almoço, a janta, né? E isso é uma outra coisa que o Marketplace permite. Eventualmente, eu posso estar com a minha loja fechada, mas eu estou com uma loja aberta no Marketplace, né? A gente sabe até que algumas cidades, por incrível que pareça, e no interior isso é meio comum, não permitem que o varejo de pequeno porte ou de médio porte ele abra no domingo, por exemplo. E eu posso estar com uma loja online aberta, né? Isso possibilita que eu faça um atendimento numa janela de atendimento ali e consiga gerar um quebra-galho ali, né? Realmente que vá dar essa oportunidade para o consumidor que acaba conhecendo a minha loja também, né? Uhum. Não, que interessante, né? Eu moro aqui em São Paulo, a gente está acostumado a ver sempre tudo aberto, às vezes nem se preocupa, né, em comprar alguma coisa. Teve uma vez que eu chamei meus amigos aí para fazer um churrasco no dia 25 na minha casa. E eu nem me preocupei em comprar carne antes, eu fui comprar carne no dia 25. E deu um trabalhão gigantesco para achar carne, cara. Eu tive que andar muito, assim. Eu fui numa quebrada, numa periferia, e achei um açougue. Porque não tinha. E eu vejo que no interior é isso mesmo, né? Tem muitas vezes estabelecimentos fechados no final de semana, à noite, né? E de repente o delivery é uma salvação, né? Exatamente. E aí tem um mercado específico que tu citaste, né? Que
Cada vez mais tem boas casas de carne, boutiques de carne, enfim, né? Isso possibilita aí que a gente consiga atender umas demandas e essas também se fazem valer dessa prática, né? Eventualmente é um horário estendido só no canal online, eventualmente é alguma promoção específica para o canal online, né? Então, acho que isso é muito comum, né? Às vezes na loja a gente quer fazer uma promoção e não quer queimar o ponto de venda, né? Como o lojista às vezes pensa, né? Ah, vou baixar o preço aqui, mas eu tenho gente que vem recorrente que não gostaria de fazer isso. Pode fazer através do canal online, né? E aí, de repente, até gerar uma experiência e pessoas que venham a conhecer a loja, né? Até porque quando o empreendedor ele faz a entrega, né? Seja com a nossa logística ou com a logística dele, ele pode colocar lá e deve colocar na embalagem dele a marca dele, os canais de contato dele, né? Então, é normal que se o usuário, né, o nosso usuário do aplicativo ainda não viu que aquela loja é em tal endereço, né, ele vai ter o contato ali com a embalagem e vai perceber isso. Então, acho que é uma lógica de ganha-ganha, né? A gente gera um volume de venda e quer que a loja permaneça crescendo e aberta, porque daí a gente vai ter um cliente por mais tempo junto com a gente, né? Legal, Rodrigo. Cara, deixa eu só fazer uma pausa aqui, que tem algumas perguntas no chat. O André Breve, eu conheço o André, ele trabalha muito com padaria, com empórios, e ele está perguntando do modelo de crescimento de vocês, como que você faz para poder apoiar os comerciantes, né, restaurantes e os comerciantes em geral, né, que vendem nos marketplaces ali espalhados. É um modelo de franquia, é uma operação própria? Porque eu imagino que deve ter muita dúvida ali para quem está começando, né, de cadastro, de como se posicionar e tal. Como que vocês oferecem esse apoio bem próximo ali do comerciante que está entrando na plataforma de vocês? Sim. Primeiro, a expansão da Delivery Much, né? Eu acho que o André está se referindo a essa questão das franquias. A gente abre uma nova cidade, né? Porque a gente não tem hoje o marketplace aberto em todas elas, né? Tem nessas 300 aí mais ou menos que eu coloquei. Isso representa em torno de 17 estados do Brasil. A gente está espalhado pelo Brasil todo. Mas a gente tem novas cidades com potencial de abrir. Nestas, a gente prioritariamente abre pelo modelo de franquia, seja um atual franqueado nosso que expande o modelo de negócio para uma cidade próxima à sua região que ele já atua, né? Ou através de um novo franqueado. E nós temos também algumas cidades que nós atuamos com operação própria e também expandimos a nossa operação para uma cidade próxima, abrangendo uma região maior, né? Porque é aquela máxima, né? Quanto mais reconhecido a minha marca for numa cidade, às vezes tem cidades próximas que são equivalentes a um bairro de uma grande cidade, né? Em distância e também em volume de tamanho da população. Então a gente leva a marca da Delivery Much e possibilita o nosso franqueado ou até mesmo como uma operação própria abrir em conjunto essa nova cidade, né? Hoje a gente tem, ele pergunta se a gente tem suporte de investidores, né, para expandir. Hoje nós somos uma empresa investida pela Stone, né? Assim como também temos outros investidores aí que já fazem parte do projeto da Delivery Much desde o início, entre eles o grupo Von Tobel aí, que é um grupo lá característico da cidade de Santa Maria, né? E também um dos fundadores aí do Peixe Urbano, o Alex, que é nosso investidor. Então a gente tem uma série de investidores que nos possibilitam aí, além do investimento específico feito pelo franqueado, a gente expandir com investimento próprio da nossa empresa, da Delivery Much, né? E promovendo a abertura de novas cidades, né? Cada uma dessas praças que a gente vai abrir, a gente busca primeiro fazer um bom volume de lojas, né? Para montar um mix de lojas para que os usuários possam se sentir atendidos, né? Pelo mix tradicional aí dos diversos segmentos que eu já citei, né? Entrando nos lanches, comida, né, no geral, aí também os mini mercados, lojas de conveniência. Montamos esse mix de lojas e depois fizemos um processo de divulgação para a primeira base de usuários, para a gente ter esses usuários comprando de maneira recorrente com as lojas, né? E eu sempre digo que muitas vezes a base de usuários nossos, ela vem também da qualidade das lojas que a gente coloca, né? Então, se a gente consegue montar um mix legal com boas marcas locais representativas, né, e não necessariamente as maiores marcas, às vezes as melhores marcas
para o olhar do usuário, é aquela pizzaria que é tradicional no meu bairro da esquina e não uma pizzaria de uma marca, de uma grande franqueadora, né? Mas sim aquela que eu estou acostumada a comprar e consequentemente, já tenho alguma relação prévia e aí com esse canal vai facilitar essa compra, né? Então, na nossa lógica de expansão passa por aí. Acho que era essa linha aí. Samuel, se tiver algum complemento, fica à vontade. Se alguém, por acaso, tiver interesse, não tem o Delivery Much na região e às vezes tem interesse de levar para lá, de repente ser um parceiro, tem algum canal aí, ou vocês que buscam, ou se alguém aqui que está participando da live de repente se interessar, tem algum canal para entrar em contato com vocês? No nosso site, deliverymuch, né, .com.br, ele tem lá acesso específico para quem quer ser uma loja, né, ou quer ser um franqueado nosso. E, consequentemente, também aí para algumas cidades, quem quer ser um entregador nosso, porque a gente tem full service, né, entrega toda a cadeia aí em diversas cidades já dessas que eu citei, das 300, a gente tem uma grande parte delas que a gente tem o full service. E aí, consequentemente, a gente tem a oportunidade das pessoas entrarem lá, fazer um pré-cadastro e a gente retornar a informação para ver se já tem Delivery Much operando em alguma cidade. Aqui, por exemplo, o Rodrigo está perguntando se em Lajeado, Rio Grande do Sul, a gente tem Delivery Much. Sim, temos Delivery Much, tem um franqueado lá. A gente tem a oportunidade de buscar para quem quiser vender dentro da nossa operação Delivery Much em Lajeado, Rio Grande do Sul, a gente tem um franqueado lá. Pô, legal. O André complementou aqui perguntando se Delivery Much e loja autônoma faz sentido. E eu acho que tem algumas coisas que a gente pode discutir sobre isso, Rodrigo. Vou primeiro deixar você interpretar aí livremente a pergunta dele. Depois a gente pode falar sobre esse movimento de dark stores, dark kitchen, o que é isso, e como que isso tem crescido nos marketplaces. Legal. As lojas autônomas aí, né, ou esse conceito de dark store, que eu estou entendendo dessa maneira, a pergunta, fica à vontade aí, André, de complementar, se não for isso. Elas hoje são uma alternativa, uma realidade de mercado, né? Nós, especificamente, dentro da Delivery Much, estamos fazendo uma loja piloto em Santa Maria, que é específico de uma marca que a gente criou, que se chama Pulo. O conceito dela é uma entrega extremamente rápida, em 15 minutos, com um mix muito reduzido. Dessa loja, a gente tira muito know-how, tanto para as nossas outras lojas que já vendem, né, no mercado de Santa Maria ou demais cidades, para que elas possam até mesmo adaptar coisas em relação ao seu mix ou em relação a essa janela de entrega, às vezes revisitando o raio de entrega, tornando um raio menor, porque a gente tem a tentação, às vezes, de abranger uma cidade inteira, mas tornar a logística muito complexa, né? E às vezes não gerar o que agrega valor para o consumidor, que é essa possibilidade da atuação para o raio. A gente tem como conceito testar esse modelo. A gente não tem isso como uma prioridade, no sentido de que a gente prioritariamente tem as lojas que são lojas de propriedade dos empreendedores, né, que fazem parte e vendem pela Delivery Much, mas não lojas próprias da Delivery Much. Então, um outro conceito aí de loja autônoma, desse conceito das lojas formadas em condomínios ou formadas em locais de grande circulação, né, que as pessoas têm acesso e podem fazer a sua compra, né? A gente acredita que são mercados complementares, eles não necessariamente são substitutos, né? Porque a gente sabe também que existe uma restrição maior ao mix, que existem umas outras questões aí que na interação com o delivery a gente pode agregar mais valor, né? Então, acreditamos que são visões complementares aí. Mas acho que são tendências, a gente vê esse movimento acontecendo no mundo todo, né? Seja de loja autônoma ou de dark store, né? Ou dark kitchen. E a gente tem que acompanhar esses movimentos, entender como é que eles impactam e eu tenho certeza que eles vão ser
oportunidades também de investimento para os nossos atuais empreendedores aí que atualmente têm lojas mais tradicionais, né? Acho que é essa a visão, assim, agregação de valor e próximos passos do mercado. Só reforçando aí, não sei se todo mundo está familiarizado com o termo, né? Dark Store, Dark Kitchen é aquela loja que ela não existe fisicamente, ela não atende o público, ela trabalha só no delivery. Então ela só vende por delivery. E isso é algo que vem crescendo bastante, né? E aí, como o Rodrigo comentou, tem até uma iniciativa da própria Delivery Much de ter uma operação assim para servir como um balão de ensaio para os comerciantes que estão vendendo ali na plataforma, né? Bom, e aí por falar em balão de ensaio, né, em dicas, eu acho que a gente podia entrar aqui em algumas dicas para quem quer vender mais ou operar melhor por meio do marketplace. E aí eu vou aproveitar a pergunta aqui do chat do Rodrigo, que é uma pergunta bem técnica, acho que tem algumas dúvidas até mais abrangentes que a gente pode fazer, mas ele pergunta o seguinte, né? Qual que é a quantidade mínima de um item no estoque que eu devo ter de segurança? Eu acho que eu entendi aqui, né? Imagina que cai um pedidão às vezes e aí você não tem aquilo no estoque. Ou como faço a gestão do estoque entre o físico e o online? Já teve caso em que ele vendeu uma quantidade na loja física e recebeu um pedido via marketplace superior ao que tinha no estoque. Tá, então entendi que ele, pelo jeito, vende já no marketplace, e aí ele vendeu na loja física e, pelo jeito, o mesmo estoque da loja no marketplace era o da loja física, a hora que caiu lá o pedido ele não conseguiu atender, né? Como que funciona? O que você daria de dica para fazer gestão de inventário aí de estoque, Rodrigo? Primeiro, se fazer valer de boas ferramentas aí que estão disponíveis no mercado, né? Tenho certeza que a Lynx tem algumas soluções em relação a este tema, né? E tentar levar ao máximo a integração das informações entre esses diferentes canais, né? Agora, um outro ponto importante é, ao escolher o mix, né, que é a etapa básica aí para a entrada no marketplace, priorizar os itens que eu tenho maior estoque, né? E restringir também os sub-itens, né? Às vezes não botar uma variedade tão grande, mas eu colocar o item que eu tenho o maior estoque e priorizá-lo dessa maneira, né? E ainda assim, se porventura acontecer, e isso é possível, né? De receber um pedido com um volume maior, além da opção de recusar esse pedido, né? Fazer um ajuste no pedido, falar com o usuário para ajustar esse pedido, né? Tem que superar de alguma maneira essa eventual dificuldade, né? E tem a própria gestão ali dentro da plataforma, né? Eventualmente ir lá e poder tirar um item, né? Porque ele já está esgotado, fazer algum movimento que consiga evitar esse novo pedido com um item que não tem estoque, né? A gente sempre costuma dizer que quanto maior for a rapidez em dar o retorno para o usuário, né? Se porventura não tem aquele item, ser transparente e dizer mais rápido para ele, a gente acaba contornando com mais facilidade, né? A gente sabe que essa é uma realidade, a gente, por mais que o controle de estoque nosso seja o mais perfeito possível, com a melhor ferramenta, às vezes falha, né? E a gente precisa ter essa agilidade na resposta e suprir isso com um bom contato, uma boa qualidade de atendimento, né? Legal. E bom, o lojista, a hora que está entrando ali no marketplace, eu imagino até, né, falando de estoque de novo, para um restaurante talvez seja um pouco diferente de um mercado, né, de um empório, de uma padaria que está no marketplace, porque o restaurante tem um cardápio mais limitado, né? Então você vai ter, sei lá, 5, 10 sanduíches e tal, um prato. Talvez dê para contornar mais facilmente uma questão de quebra de estoque. Agora, para um mercado é mais complicado, né? Eu acho que essa dica de você reduzir um pouco a quantidade, né, de itens que você vai disponibilizar, de repente pode ser uma boa mesmo. Só que aí o player entrou no marketplace e tá achando que vai começar a chover pedido, né? Pô, me cadastrei aqui no Delivery Much, me cadastrei no iFood, Uber Eats, Rappi, em todos. E agora eu vou ficar sentado esperando os pedidos. É assim mesmo que acontece, Rodrigo? É só sentar Não, e não. clicar em receber os pedidos e contar o dinheiro? Não,
não tem milagre da multiplicação, né, Samuel? Acho que essa a realidade que a gente tem é que, primeiro, numa loja assim do segmento de food, quando a gente já tem uma base de clientes estabelecida, de usuários no nosso aplicativo, uma loja demora em torno de 3 meses para gerar o seu volume ideal de vendas, né? Esse é um dado que a gente acompanha assim constantemente. Quando a gente fala específico do mercado, da loja de conveniência, enfim, a gente tem um período mais longo para atingir um volume ideal de vendas, né? Às vezes até mais ou menos aí a gente estima em torno de 6 meses, né? Apesar da gente ter uma experiência em volume muito menor do que o volume de lojas do segmento de food no geral, assim, de entrega de lanches. E aí tem algumas máximas assim que se eu não gerar atratividade em promoção, se eu não gerar atratividade com bons combos, se eu não gerar a possibilidade de eu deixar claro para as pessoas que eu também estou neste canal, né? E eu não procurar os agentes comerciais aí dos marketplaces e propor e perguntar sobre possíveis promoções para fazer a alavancagem, e até às vezes um cupom específico da loja que eu, como empreendedor, banco esse cupom, né? Ou incluo até uma parte desse cupom eu banco, outra parte o marketplace banca, e proponho fazer a alavancagem, eu não vou criar um novo hábito, né? Até porque, dependendo da operação, eu não vou ser o único, né? Então, eu preciso, talvez, migrar algum cliente de algum estabelecimento que já está desse meu segmento que eu entrei, ou despertar em novos usuários essa possibilidade da compra do meu canal, né, da minha loja. Então, acho que é aquela máxima, né? Eu preciso, do mesmo jeito que eu penso na loja física lá, numa boa experiência, numa boa exposição de produto, na escolha do produto ideal, naquela sensação de que o cliente, quando vai na minha loja, não falta o produto, né? Aquelas máximas do nosso varejo tradicional. No varejo online, elas são parecidas, né? Eu preciso pensar na minha ponta de gôndola lá, né? Qual é a promoção de destaque, como é que eu ponho isso dentro do aplicativo, como é que eu ponho algo numa aba promoção lá que eu consigo dar destaque, como é que eu dou essa ênfase a um desconto sobre o todo, como é que eu não gero a barreira da entrega, que ela não seja tão grande, né? Porque às vezes eu vou fazer um olhar de pedido. Normalmente nos marketplaces eu estabeleço um pedido mínimo, né? Mas se eu botar um pedido mínimo muito alto, se eu botar um valor de entrega alto, eu vou criando cada vez mais barreiras para o usuário poder testar da minha loja, né? E, consequentemente, depois do teste, a tendência da recorrência ela é maior, né? Legal. Bom, e aí falando de promoções, que dá para dar mais exemplos, assim, pô, que tipo de promoção que tem que fazer, cara? É colocar frete grátis? Ou é colocar ganhe R$ 10 na primeira compra? Que tipo de promoção faz sentido para o cara? E aí vamos dividir até em etapas, né? Tem aquele que está começando, eu imagino que seja a maioria aí do pessoal que está participando aqui, e tem aquele que já vende, mas quer vender mais. Eu imagino que essas promoções sejam diferentes. Aí você pode dar exemplos de promoções, exemplos mesmo, de casos reais, de quem está querendo rampar e fez isso muito bem, deu muito certo, e depois para quem precisa alavancar. Perfeito. Tu citaste algumas, né? Essas aí que tu citaste, elas são recorrentes, né? Mas normalmente quando a gente está iniciando uma operação, às vezes eu fazer um produto com uma margem muito baixa, ou zerar a margem de um produto especificamente, faz com que o usuário acabe comprando outros produtos, né? Então, pegar lá um produto que é um produto de consumo não recorrente, por exemplo, dependendo da pessoa, né? Um chocolate lá, eu baixar a margem desse chocolate, fazer uma promoção, pode gerar uma possibilidade desse cliente acabar comprando outros produtos, né? E, consequentemente, eu avaliar se for viável dar destaque no aplicativo para essa promoção, né? Do mesmo jeito que a gente faz na loja física, quando coloca lá algum produto em destaque, né? Às vezes a gente faz promoções na loja física que estão associadas a um prazo de validade mais curto. Não, é possível também fazer isso dentro do aplicativo, né? Às vezes até possibilita, né, fazer isso de maneira com uma ênfase maior.
A outra perspectiva é, às vezes, é muito melhor eu ter uma recorrência de uma taxa de entrega subsidiada, né? E do que fazer uma entrega grátis por um período curto. Ou seja, ao invés de eu ter a taxa de entrega lá de R$5, eu faço uma taxa de entrega de R$1,99, né? E aí vem uma atratividade para gerar aquela percepção de que o valor é tão pequeno, e hoje em dia com o combustível alto, né, que tá, e da dificuldade da gente também em segurança de sair de casa, eu acabo preferindo pagar R$2, R$3, R$5, e aquilo às vezes está até agregado no valor do produto, fixado a um pedido mínimo, né, que viabilize eu fazer esse valor mais atrativo, mesmo que eu pague para o agente entregador um valor mais alto, né, mas eu acabo não transparecendo isso para o usuário e baixando o valor da entrega, né? Às vezes é melhor até do que a entrega grátis, isso soa muito bem, né? E, eventualmente, para a entrada, para o primeiro pedido, um cupom mais agressivo ele é importante, assim, ele gera um retorno maior, né? Então, eu gerar, mesmo que ele esteja vinculado a um valor percentual sobre a compra, a um teto de valor do cupom, que as nossas plataformas permitem isso, né? Mas eu gerar lá um cupom de R$15, de R$20, mesmo que eu coloque um pedido mínimo, às vezes, acima dependendo da característica do meu negócio, acima de R$100, né? E isso faz com que eu permita que esse usuário me conheça e eu agregue algum valor ali no futuro para ele, né? E lojas que precisam aumentar o volume de vendas, né? Aí entra muito mais numa lógica de entender o consumo, entender os produtos que são consumo recorrente, montar um bom combo, né? E a partir da montagem do bom combo, tentar agregar mais volume de vendas no mesmo ticket, né? Então, aumentar o ticket médio sempre é uma boa alternativa, né? E isso não é diferente do que a gente pratica no varejo tradicional, mas olhando para a realidade do consumo daqueles usuários. O que é um bom combo para sei lá, para uma padaria, para o mercado? Um bom combo, por exemplo, eu citei aqui alguns, né? Mas se eu vejo uma padaria, eu vou pensar em é o pão, o frios, o requeijão, né? Mais o leite. Eu monto isso dentro de um kit porque o usuário não precisa nem pensar, né? Eu preciso kit do café da manhã, e ele vai lá e eu intitulo dessa maneira, inclusive ao comprar o kit ele já tem um diferencial de agregar mais algum pão, coisa assim, né, que na margem não vai fazer diferença, mas para o usuário vai deixar aquela experiência ainda mais rápida, né, que eu acho que um dos grandes diferenciais dos canais online é possibilitar essa questão, né, não sair de casa, comprar de maneira ágil, comprar em poucos cliques, pagar online, né, ter uma experiência que seja fluida e eu facilitar essa compra, né, quanto menos penso, melhor, né? Às vezes para o usuário, no sentido dele olhar e dizer assim, cara, era exatamente isso que eu queria, né? E aí eu vou gerar isso de maneira mais rápida. Isso pode ser no café da manhã, pode ser no lanche da tarde, pode ser eventualmente aí no teu churrasco do dia 25, né? Do Natal, e a gente ter lá todo o kit para solucionar o problema do nosso usuário, né? Entendi. Então tá, eu entendo aí de repente o ticket que eu vendo, o que normalmente o cliente compra e eu monto esse combo para ele não ter o trabalho dele mesmo montar. E aí talvez eu dou até um benefício de preço, sei lá, daria R$50, eu faço kit por 45, alguma coisa assim. E isso acaba Exatamente. chamando a atenção. Ah, que legal. E às vezes Que até legal. puxar algum parceiro da indústria, né, para ajudar e mostrar para o parceiro da indústria que eu tenho essa oportunidade, e eventualmente algum parceiro da indústria conseguir subsidiar algum desses produtos que eu vou colocar no combo, né, e aí, por exemplo, no combo lá específico do lanche da tarde, pode ter um refrigerante a mais, pode ter alguma outra coisa que a própria indústria esteja interessada em ajudar a subsidiar isso, né? Então, a gente sabe que tem diferentes indústrias com diferentes capacidades de investimento, com boas ações de merchandising que podem nos ajudar a viabilizar uma promoção dessas, né? E aí vai da criatividade do empreendedor de chamar também o representante da indústria local lá, ou do atacadista, e viabilizar essa ação em conjunto, né? Mas esse tipo de relação a indústria topa, mesmo com um comerciante pequeno, de menor porte, você tem
experiências aí da indústria ter topado bancar um cara pequeno numa cidade de interior, porque eu acho que tem muito esse pensamento de que, pô, eu sou pequeno, nem vou bater na porta da, sei lá, da Ambev, da Coca-Cola, do BRF, porque não vai vingar, né? Às vezes a indústria com representante local e o atacadista de representante local, ela banca isso regionalmente e faz com os pequenos. Em alguns casos, nós negociamos também com a indústria, né? A gente tem exemplos históricos aí de ações que a gente fez com Coca-Cola, outras ações que acabaram não saindo ainda, mas que a gente tem perspectiva de fazer, específico com um canal de sorvetes, né? Então, a gente tem muita aproximação e nas promoções específicas que a gente fez com Coca-Cola, era a lógica de colocar Coca-Cola nos combos, e aí a gente, através da colocação da Coca-Cola no combo, a gente subsidiava uma parte do valor promocional desse combo, né? E bancado em conjunto entre nós e a Coca-Cola, né? E ainda com aquele efeito da gente oferecer no final da compra lá o item específico para por acaso esqueceu aí da bebida no seu lanche ou da bebida na sua compra de mercado, coloca o item aí que está aqui disponível, né? Que as nossas plataformas permitem isso também. Entendi. Ou seja, você pode ser pequeno, mas tem que ser ousado. Pode ser pequeno, tem que ser ousado e tem que estar com os parceiros certos, né, Samuel? Acho que e os marketplaces servem muito para isso. Acho que são os parceiros que muitas vezes possibilitam a proximidade dessas grandes marcas com os empreendedores menores, né? Porque a gente sabe que para as grandes marcas também atender os grandes, às vezes é achatar a margem, é não ter uma possibilidade de dar uma visibilidade ideal para o seu produto, e com os pequenos eles conseguem ter essa visibilidade, conseguem às vezes até fazer um volume de vendas equivalente com uma margem um pouco melhor, né? Então, consequentemente, eles estão mais dispostos a bancar as promoções em conjunto com os pequenos do que muitas vezes com os grandes, né? Pô, incrível, tá aí uma bela dica que acho que eu não tinha pensado nisso, pelo menos. Uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, a loja, né? Quanto tempo dura uma loja no marketplace aí, geralmente? O cara, quem entra, fica ou acaba saindo? E aí, quem fica, quanto que representa esse canal nas vendas como um todo, né? Ou vamos dizer do canal delivery, eu não sei se você tem algum tipo de estimativa assim, mas é um mini mercado, uma sorveteria, ou algum estabelecimento que não vendia nada online, passou a vender e depois de um tempo é representativo as vendas do delivery na média, né? Sim. O tempo de permanência das lojas, ele está muito associado ao tempo de vida dela, né? Infelizmente é uma realidade. A gente sabe que muitos empreendedores de pequeno porte às vezes têm uma dificuldade de manter a sua loja aberta. O canal do marketplace ele possibilita ampliar esse tempo de loja e de vida aberta, né? Então, de maneira geral, mas uma característica muito comum é que depois que a loja entra e começa a vender pelo marketplace, ela permanece durante o seu ciclo de vida de loja, né? Às vezes a gente sabe que tem empreendedores que migram de segmento, a gente sabe que tem lojas às vezes que mudam de proprietário, né? E isso é muito comum, mas a gente acaba tendo um histórico daquela loja e sendo até um atrativo às vezes para o próprio empreendedor, aquela massa que ele vende no canal de delivery como um volume de venda que agrega valor à loja, até mesmo numa situação de repasse que eventualmente ele passa. Então, a gente sabe que começou a vender, dificilmente vai sair fora do marketplace, não tem algo que justifique isso, exceto algum problema muito grave em relação à operação da loja ou questão até mesmo de fluxo de caixa, financeira, enfim. Mas é algo que permite ter um canal com baixo custo e um canal que agrega valor. Então, não faz muito sentido sair, né? Isso, o nosso estudo de churn, ele mostra muito isso, né? Nossa retenção de lojas é altíssima e quando a gente tem saída é por fatores específicos de gestão financeira do negócio, né? Daquele mesmo jeito que quando eu trabalhava no Sebrae lá, a gente estudava, né? Quando a gente olha para o varejo, quando acaba entrando num processo de falência, de fechamento, ele está muito associado aos fatores digamos, de gestão, né? Não avaliar bem o volume de capital de giro, desconhecer os trâmites aí de impostos e tal, e às vezes acabar passando por
alguma situação que leve a uma conta impagável, né? Às vezes até uma multa por estar fazendo as coisas erradas, que a gente sabe que não é mais realidade, e cada vez mais a gente vive um mundo aí que é do Big Brother fiscal, né? Então, o governo sabe o que a gente compra, sabe o que a gente vende, né? Ainda mais se a gente transaciona online, se a gente tem nota fiscal eletrônica, tem todo o rastreio. Então, é importante o vendedor ser o mais personalizado possível. Os que acabam quebrando são aqueles que misturam o dinheiro do dono com o dinheiro da loja, não tem uma boa gestão, então isso está muito relacionado a isso, né? E tu fizeste um complemento da pergunta que estava relacionado a... que era, Samuel? Na verdade, Pô, na verdade, eu acho que você já respondeu Beleza. no meio do todo aí, né? É, E aí você tocou num ponto que a gente não explorou, só indo já na parte final, o tempo voou aqui, né? Mas para ir caminhando para o encerramento, tem um ponto que eu acho que vale a pena dar um reforço. A gente vê aí no dia a dia, tem diminuído muito, mas tem muita gente que não faz questão de emitir o cupom, na verdade faz questão de não emitir cupom e de operar aí de uma maneira, digamos, não formal, né? E me surpreende você dizer que quem opera dessa forma tem uma taxa de mortalidade maior. Por quê? Teoricamente, quem faz isso faz para economizar, né? E essas empresas acabam fechando antes. Tem mais alguma informação, seja do Sebrae, seja aí da sua experiência no Delivery Much, que explique isso? Pô, o cara teoricamente, ele está numa vantagem com quem opera legalmente. Mas pelo que você comentou, não é isso que acontece na prática, né? Exatamente. O que acontece é que quando eu começo a entrar nessa seara, eu começo a desfocar o meu negócio, né? Ao invés de eu pensar em vender mais, melhorar a minha margem, eu começo a pensar em ter controle paralelo, eu começo a pensar em não ter controle, né? E aí eu passo por situações que eu tenho pessoas envolvidas na minha operação, eu tenho margem para não fazer uma boa gestão de estoque, eu tenho margem para roubo, eu tenho margem para não fazer uma boa formação de preço, né? Então, a gente costuma dizer, não, o imposto é muito alto. Sim, mas quem paga a conta dele é o usuário, né? Se a gente conseguir formar bem o nosso preço. Mas isso é uma premissa que a gente precisa ter clareza, né? Então, a gente constantemente querendo, às vezes, criar uma manobra para pagar menos imposto, eu acabo perdendo alguns controles que são vitais para a empresa, né? E eu aí, consequentemente, eu também acabo misturando um pouco dessa gestão do que é o bolso do dono, né? O que é a conta da pessoa jurídica, o que é a conta da pessoa física, né? E, consequentemente, eu acabo entrando numa realidade de não fazer uma boa gestão financeira e isso aumenta o índice de mortalidade das empresas, não tem a menor dúvida disso. E também, naquilo que a gente falou lá antes, né, para dentro da realidade do marketplace, se eu não consigo e não tenho transparência na gestão do meu estoque, né, e acaba passando por situações que, eventualmente, eu vou receber uma fiscalização, eventualmente eu vou receber uma demanda para prestar contas do volume que eu comprei da indústria que não deu saída, né, e aí eu passo por um risco grande aí de eu ser autuado como empreendedor e esse caminho ele gera um volume às vezes impagável de uma multa e algo que não é factível para o empreendedor, né? Então esse tipo de histórico que faz com que a gente possa fazer esse tipo de afirmação, né? Que é muito melhor a gente fazer bem os cálculos, agregar a margem que precisa agregar nos produtos, olhar para outras variáveis que a gente pode economizar, mas atuar de maneira mais legalizada possível aí e regulamentar bem o nosso negócio dentro do que tem disponível das regras que estão colocadas no jogo, né? E se eventualmente essas regras não forem factíveis ou viáveis para o meu negócio, eu ver que alternativas eu busco, né? Às vezes até, por exemplo, ter lá uma loja só focada em delivery, né? Que eu vou reduzir alguns custos de locação, eu não preciso ter um ponto tão exposto, né, que tem um aluguel mais alto, que tem custo de condomínio e tal, e consequentemente isso acaba viabilizando uma alternativa para mim manter aberto, né. Mas aí tem os especialistas aí das áreas, entre eles esse que tu citou, que eu tive para trabalhar lá, que é o Sebrae, assim como eventualmente trocar ideias com outros empreendedores é uma coisa que ajuda bastante, né. Mas quem está focado em crescer, independente de entender que
que existe o governo e que tem que pagar impostos, né, acaba levando vantagem nessa corrida aí, que ela é muito mais ampla do que a gente tentar entrar num caminho de sonegação e perder controle. Legal, Rodrigo. Bom, o tempo voou aqui, né? A gente já está há mais de uma hora aí no papo. Eu queria só, bom, te agradecer e agradecendo, aproveitando já para fazer uma. Bom, deixar aberto. Faltou perguntar alguma coisa? Que dica final você deixaria aí para o comerciante que está nos assistindo ou que vai nos assistir? E também para aqueles nossos eventuais parceiros, funcionários aí que estão assistindo e que atendem esse comerciante. Legal. Então, primeiro, te agradecer aí, Samuel, pela oportunidade, né? Essa proximidade das empresas da Lynx, da Delivery Much, ela é muito importante, né? E ressaltar aqui para todo mundo que nós, como empresa, temos uma oportunidade, que a primeira delas é para um empreendedor local, né? Que quiser empreender com a Delivery Much e atender outros lojistas localmente, ele pode ser nosso franqueado, né? Esse é um diferencial nosso em relação aos demais players. Pode levar a marca da Delivery Much, se na sua cidade ainda não tem, e ser dono de um marketplace junto com a gente, né? Então, a gente já falou aqui do nosso cadastro lá de interessados em franquia, que está lá no nosso site. O pessoal colocou aqui também dentro do chat os links, né? E também para todos os lojistas aí que estão operando nas cidades que a gente já opera, nos procurem. Tenho certeza que a gente tem a melhor qualidade de atendimento local e a capacidade de ajudar a fazer a escolha do seu mix, né? E para esses lojistas especificamente, eu digo que uma boa escolha de mix, todos os pontos que a gente já falou aqui, né? Junto à escolha de mix, a gente olhar para essa questão de montar boas promoções e pensar, e estrategicamente pensar mesmo no raio de atuação, né? Às vezes uma área menor de entrega e uma capacidade de entregar mais rápido é muito mais relevante para o usuário do que eu estabelecer uma grande área de entrega e ter que cobrar um valor muito alto de taxa, de eu ter que entrar em outras complexidades aí que não é bom nem para o entregador, não é bom para a loja, não é bom para o usuário, né? Então, acho que a gente tem capacidade, os nossos agentes comerciais estão aqui, alguns nessa call, e a gente tem capacidade de agregar valor à sua loja para fazer ela vender mais através desse canal, que é um canal complementar ao canal que já existe, né? Então, agradecer novamente a oportunidade e ficar à disposição aí de todo mundo para mais perguntas, enfim, para contatos através também do site da Delivery Much. É isso aí, Rodrigo. Obrigado pelo papo aí, por explicar um pouquinho para a gente como funciona esse mundo de marketplace. Para muitos ainda é algo novo, né? Quando a gente fala de restaurante, já é mais uma realidade. Para comércio de proximidade em geral, tem sido uma realidade principalmente acelerada pela pandemia. Então, foi muito bom esse papo aí, essas dicas. Agradeço a sua presença, agradeço a presença de quem nos assistiu até aqui, e nos encontramos no próximo Papo Aproxima Mercado. Um grande abraço, pessoal, e bom final de tarde para vocês. Até mais, Rodrigo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.